vamos lá. Tem que começar no tipo de anestesia, né? Isso, Anestésica, quer dizer. isso. Acho que vai dar certinho. Vamos lá. Ah, deixa eu abrir aqui o nosso resumo. Eu gostei desse negócio de fazer resumo. Ficou até melhor para mim guardar aonde que a gente. Que caminhos por que a gente andou. Esse resumo você vai mandar pra nós depois? Sempre mando, tá lá na plataforma. Eu termino a aula, eu posto o resumo. Da aula 11. Do dia 22 de junho, 21. Vamos lá. Tipos de anestesia. Os diferentes tipos de anestesia se dividem em dois grandes grupos. A anestesia de consciência, que é a famosa anestesia geral, e a anestesia de partes do corpo, sendo loco regional. Ela pode ser local, pode ser tissular só naquele tecido. Por exemplo, eu vou tirar um cisto sebáceo do meu couro cabeludo, deu na minha cabeça. Aí eu faço uma anestesia tissular, só naquele pedaço do couro cabeludo. Só para vocês entenderem onde que é. Plexular, onde tem plexo, tá? Então vamos lá. Onde que a gente, quais são os plexos que podemos anestesiar no corpo? A gente tem o plexo braquial, que é debaixo do braço. Vamos lá na internet para a gente conseguir. Plexo, para a gente visualizar e a gente conseguir memorizar. Plexo braquial. Ó. Ele fica aqui, ó, ele é acessível de baixo, né? É na axila que a gente faz a inserção da agulha e a gente pega o ramo principal aqui do plexo braquial. O plexo braquial tem esses três ramos, o posterior, o medial e o interior, tá? Então, quando o anestesista quer anestesiar o braço como um todo, né, o braço, o antebraço e a mão, normalmente ele pega o nervo mediano. Ai, meu Deus, abri o nervo mediano. Por quê? O nervo mediano é o nervo que vai inervar da cabeça do antebraço, né, esqueci o nome, do húmero, até a ponta dos dedos. Aqui, ó, aqui tem a imagem, tá? Ele sai da coluna cervical 5, 6, 7 e 8 e pega a primeira torácica. Então, esses 5 ramos, né, vão se juntando, formam o ramo mediano. Cadê o ramo mediano? Aquele aqui, ó. E esse ramo mediano vai inervando o resto do braço. Então, o anestesista vem com a agulha aqui nessa região aqui e injeta anestésico aqui. Então, o braço do paciente fica todo anestesiado. Deixa eu ver uma boa foto para a gente colocar lá no nosso resumo. Professora, Oi. no esquema da anestesia, quando ela vai direto no nervo, Certo. ele conduz essa anestesia ou ele é paralisado? Não, ele conduz, né? Como é que eu vou te explicar? No que você injeta aqui, aí aqui vira uma bolha de líquido de anestésico. Aí todo e qualquer sinal que vier do pescoço, né,
para o braço, não passa o sinal elétrico para o braço. Entendeu? Uma barreira mesmo. Isso, o anestésico é uma barreira química. Porque condução, olha só, o que nervo faz? Nervo conduz eletricidade, tá? Essa eletricidade, quem gera é o nosso cérebro, né? Que é o comando. Exemplo, dobre o braço. Minha cabeça fala, né? Dobre o braço. Aí o cérebro faz um impulso elétrico, o impulso elétrico chega no plexo braquial, e o meu braço se dobra, tá? Então tem um comando elétrico que corre por esse nervo aqui, que vem lá do cérebro, entendeu? O anestésico, ele fica infiltrado aqui. Ele pode espalhar para cima e para baixo? Pode, não tem problema nenhum. Mas é neste ponto aqui que o estímulo nervoso não passa. Então, a pessoa não consegue dobrar o braço. Então, se a pessoa não consegue dobrar o braço, ela não vai sentir dor no pós-operatório. Ficou claro? Entendi, obrigada. Então é isso. O seu cérebro manda o comando normalmente é elétrico, ele se conduz pelo nervo, mas aonde o comando chegar e tiver paralisado pelo anestésico, ele não conduz o estímulo. Então a pessoa não move ou não sente o estímulo doloroso da cirurgia, tá? Isso é muito confortante para depois do pós-operatório. O que acontece? O paciente quebrou aqui o cotovelo. Ele fez cirurgia. Qual que é o objetivo de anestesiar o plexo braquial? O objetivo de anestesiar o plexo braquial é gerar conforto no pós-operatório, tá? Então, bloquear plexo é igual gerar conforto no pós-operatório. O que é isso? Isso é a mesma coisa que a inibição de dor. Então, o sujeito pode ficar até 24 horas, não é sem sentir o braço, não. Com 3 horas ele volta a ter sensibilidade no braço, né? E atividade motora, a mexer com o braço. Ele só não vai ter a dor, né? Pelo incômodo lá de ter colocado placas e parafusos lá no cotovelo quando ele fraturou o cotovelo. Ficou clara essa parte? Então, vamos ver qual que é o próximo plexo. O próximo plexo que os anestesistas gostam muito de pegar é o plexo ilíaco. Eu acho que é isso mesmo. Ilíaco ou celíaco. É o mesmo plexo. Aqui. Nossa, mas esse aqui não é uma... Eu estava procurando uma foto dele dentro da região inguinal que ele fica. Plexo solar, neurólise. Não, esse plexo solar é lá no coração. Poxa, gente, não tem nenhuma figura. É na região inguinal. Aqui.
Não. O paciente está de costa. Plexo inguinal. Vamos melhorar aqui. Inguinal. Ah, melhorou. É exatamente aqui, ó. Deixa eu ver esse aqui. Aqui é o canal inguinal. Aqui é o plexo, mas ele fora do corpo. Eu queria que vocês visualizassem. Olha aqui. Dá pra gente ter uma ideia. Esta anestesia do plexo inguinal, a gente faz a famosa virilha, tá? E serve para quê? A ele aqui, ó, canal inguinal, ramo interno ingenital. Tá vendo esse raminho aqui, ó? Esse ramo que sai aqui das fusões das lombares, sai um ramo para fazer inervação da perna e da coxa e da perna e do pé. Então, é esse ramo aqui que é o ramo inguinal, que os anestesistas também jogam anestesia nele e bloqueia o movimento da perna. É mais difícil ver esse, porque o anestesista prefere fazer a RAC ou a perianestesia, que já pega aqui na região lombar e já anestesia as duas pernas de uma vez. Tá? Mas tem alguns que são mais detalhistas, que só preferem só anestesiar aquele membro que está sendo operado. Deixa eu ver aqui. É o ramo articulado do nervo femoral. Ele está aqui, ó. Essa bolinha aqui. Dessa bolinha é o plexo inguinal, dessa inervação toda da perna. Para ser anestesista tem que estudar muito, gente, porque é muito nervo para decorar e para guardar ele onde está. Mas vamos lá. Então, a gente tem esses dois plexos mais importantes, que são os plexos debaixo do braço e o plexo na região inguinal, onde o anestesista injeta, né, anestésicos nessa região e faz a inibição da dor para aquele membro, tá? Troncular, que é a mesma coisa que o plexular, pega o tronco por inteiro. Epidural e raquianestesia. Essas duas aqui que são as mais usadas, que é aquelas que gestante faz, quem tirou vesícula faz, é aquela que deixa a perna sem movimento, tá? Então vamos lá para anestesia geral. A anestesia geral pode ser entendida como um estado reversível de ausência de percepção dolorosa. Relaxamento muscular. Qual que é o objetivo do relaxamento muscular? O cirurgião conseguir mexer na musculatura e nos órgãos sem ele estar rígido. Depressão neurovegetativa, né, que é o sono, e a inconsciência. Porque se você dorme, você fica inconsciente. Resultante da ação de uma ou mais drogas no sistema nervoso. São administradas sempre por via endovenosa junto com a inalatória, devido à relação efeito-dose, e o tempo de curso de efeito são mais previsíveis. E como é que é a relação efeito-dose e tempo de curso? A dose de anestésico, ela tem dois parâmetros para ser feita. Vamos supor que vai usar 10 ml de Propofol. Então, 10 ml de Propofol vai dar para 2 horas de cirurgia para um paciente com 60 quilos. Se o paciente, por exemplo, tiver 80 quilos, vai ter que usar 12 ml. Se o paciente tiver 100 quilos, tem que usar
15 ml. Vocês estão entendendo esse efeito dose tempo de curso? Então, quanto maior for o paciente, mais anestésico você tem que administrar para aquele tempo de cirurgia, tá? É isso que eu quero que vocês memorizem. Anestesia geral por inalação. Os anestésicos líquidos podem ser administrados pela mistura de vapores com oxigênio ou óxido nitroso. Óxido nitroso era aquele gás que a gente já conversou, que fica na parede. Óxido nitroso. E é azul, tá? Aqui tá ele em bala. Mas o que é o óxido nitroso? É o famoso cheirinho, tá? É o que põe a gente para dormir, é o que a gente mais vê no cinema. Ou vapores anestésico misturado com oxigênio. Esse critério, oxigênio ou óxido nitroso, pode ser os dois juntos, pode ser só o óxido nitroso ou pode ser só oxigênio, depende do anestesista. E a gente faz o paciente inalar a mistura, ele vai cheirando a mistura. O vapor é administrado ao paciente por meio de um tubo ou uma máscara, exatamente do jeito que está aqui, ó. Essas máscaras aqui são máscaras de dentista. A máscara de anestesia é essa aqui, ó, que pega o nariz e pega a boca. E por esse cano aqui vai entrando o cheirinho e normalmente a gente pede a pessoa para contar até 10. Em 10 segundos, normalmente a pessoa já está dormindo e iniciando a anestesia, tá? Aqui tem outra fotinha, ó. É o mesmo gás do dentista? É o mesmo gás, exatamente. É o mesmo gás do dentista, só que o dentista usa, né, num cilindro igual a esse, numa proporção muito menor. Porque o dentista, ele não tem isso aqui, ó, que é o respirador, que mantém a função pulmonar. Então, o dentista, para usar o óxido nitroso, ele tem que ser muito cauteloso, porque ele não tem o respirador como suporte. Se o paciente não voltar, né, parar de respirar depois do cheirinho, se ele não tiver o respirador, ele perde o paciente. Então, por isso que nem muitos dentistas gostam de usar o cheirinho não, porque eles têm esse receio. Porque cada paciente, gente, reage de um jeito. Não tem um padrão de comportamento para anestesia, não. É muito engraçado. Às vezes você pega, sei lá, senhoras de 40 quilos, você administra lá 8 ml e a senhorinha não dorme. Entendeu? Não entra no estado de inconsciência e sono profundo. A gente tem que administrar mais um pouquinho. Às vezes a gente pega um paciente de 70 quilos e com 3 ml ele já está no 15º sono. Então, é uma característica muito pessoal e que o anestesista percebe na hora que ele está anestesiando. A técnica endotraqueal para administração de anestésico consiste na introdução de um tubo endotraqueal ou máscara laríngea de borracha dentro da traqueia ou da laringe, com a ajuda de um endoscópio óptico de fibra flexível, ou também pela exposição da laringe com laringoscópio ou pela introdução de um tubo cegamente. O tubo pode ser inserido tanto pelo nariz quanto pela boca, tá? Então a gente tem, ó, tipos de intubação. Tem essa endotraqueal, que é a mais comum, é a mais famosa, é pela boca. E a gente tem também a nasal. Deixa eu ver se eu acho aqui uma nasal para vocês verem. É pelo nariz mesmo, mas desce assim, só passa pelo nariz e chega até a garganta. Só o caminho de entrada que é igual, mas todo o tubo vai conduzir o anestésico para a traqueia, tá? A parte superior do encontro de laringe e faringe.
Eu não estou achando nenhuma intubação nasal. Vamos lá. Tipos de intubação nasal. Aqui. Ah lá. Entra pelo nariz, em vez de ser pela boca, e vai descer para a traqueia. É uma intubação mais difícil de ser feita. É feita com auxílio do laringoscópio, mas tem o mesmo efeito. Quando se tem que fazer cirurgias na boca, por exemplo, implante de dente, redução de mandíbula, de maxila, retirada de dente, aí usa essa intubação nasal. Deixa eu pegar essa aqui. Essa aqui, que é a que tá mais bacaninha. Depois a gente pôr no nosso resumo. Tá? Então, são os dois tipos de intubação para a gente fazer uma anestesia geral. Então, essa técnica endotraqueal que eu acabei de ler aqui, explica exatamente essas duas figuras que eu coloquei no resumo. A gente pode fazer a intubação pela boca, que é endotraqueal, e pelo nariz, que é a nasotraqueal. Ambas chegam na traqueia? Sim. Ambos vão jogar o anestésico lá dentro do pulmão? Sim. Então, o paciente vai ficar anestesiado. São exemplos de anestésicos líquidos voláteis. Que é o anestésico líquido volátil, é o famoso cheirinho. A gente tem um halotano, que hoje em dia nem é muito mais usado, porque ele dá muita ressaca. O paciente custa acordar. Tricloretileno, metoxiflurano, enflurano e o cevorano. O que usa mais hoje em dia é o enflurano e o cevorano. Lá no hospital já optou por usar só um, o cevo, tá? Que é a última geração de anestésicos líquidos voláteis. Então só usa o cevo. E os gases, óxido nitroso, ciclopropano, combinado com oxigênio. O que determina a profundidade da anestesia é a concentração do anestésico no cérebro. Então, o que eu faço? Se eu jogo mais cevo dentro do pulmão do paciente, mais ele vai dormir, maior vai ser a concentração do anestésico no cérebro. Aqui a gente tem foto do laringoscópio, o cabo, as lâminas. Aí a gente tem a lâmina pediátrica, a lâmina até 60 quilos e a lâmina acima de 60 quilos, tá? Essa maior zona aqui quase não é usada, porque quem intuba um paciente 60, intuba um paciente 70 com facilidade com a lâmina média. Mas a gente precisa ter os 3 tamanhos para a gente atingir a laringe do paciente. E os tubos são de silicone, né? Com a ponta aqui lancetada, e ter um balonete que eu inflo, né? O famoso cuff, para ele ficar preso aonde? Para ele ficar preso aqui no fundo da traqueia, ó. Porque senão esse tubo sai, tá? E no caso de crianças, né, recém-nascidos até uns 8 meses mais ou menos, a gente usa o tubo sem esse cuff, sem inflar o cuff. Por quê? A traqueia do neonato, né, da criança, do bebê, é muito fininha e muito delicada. Se a gente provocar uma lesão traqueal aqui no recém-nascido, ele pode ficar sem falar ou pode ter um comprometimento respiratório depois que a gente tirar o tubo. Então, por prática, os tubos para crianças menores de 1 ano são tubos sem o cuff. E os tubos, depois eles vão aumentando com o tamanho, conforme o quilo do paciente, a pesagem do paciente.
A gente tem aqui a foto, a introdução do laringoscópio, a hora que o anestesista visualiza a laringe com auxílio dessa luz aqui que tem na ponta da lâmina, tá? Ele introduz o, o tubo rente aqui, ó, a lâmina. A lâmina já tem esse caminho aqui para você apoiar o tubo que já é curvado, para ele já entrar direitinho dentro da traqueia. Vocês já tiveram aula de intubação, de primeiros socorros, alguma coisa assim? Não, eu vi foi por fora. Entendi. Também já vi por fora. Tá. Mas o que vocês visualizaram aqui deu para entender? Deu sim, eu já consegui assistir várias intubações. Ah, então tá bom. É simples, assim, a lógica é difícil de fazer, mas a lógica de explicar e entender é muito tranquilo. E aqui é a máscara laríngea. Por quê? Quando o anestesista tem anestesista que não consegue jogar esse tubo aqui dentro da traqueia, porque o paciente tem um pescoço às vezes muito curto. Pessoas que têm pescoço muito curto e a goela muito pequena, a gente chama de intubação difícil. E para essa intubação difícil, a gente vai usar a máscara laríngea. Quer ver o perfil físico de quem tem intubação difícil? Não vi. Perfil físico de intubação difícil. Aqui. Olha só. Primeiro, o anestesista pede você para abrir a boca. Por que ele pede você para abrir a boca quando você acabou de chegar na sala de cirurgia? Para ele ver se você tem profundidade de laringe, que é enxergar o fundo da garganta. Então, o classe 1, você consegue ver o fundo da garganta. O classe 2, você consegue ver. O classe 3 e 4, você já não consegue enxergar o fundo da garganta. Então, isso já é indicativo de que a intubação vai ser difícil. É quando ele abre mão de usar esse tubo, né, para usar a máscara laríngea. Eu vou explicar como é que a máscara laríngea funciona. Deixa eu só copiar essa imagem aqui para vocês entenderem quando um paciente tem intubação difícil. É quando ele tem uma visualização. A máscara, eu peguei na mão, mas eu nunca vi intubação com ela não. Ah, é rapidinho. É bem mais rápido que o tubo, porque entra com ela direto na boca, né? Tem uns que nem usam laringoscópio. Outros usam. Ela é macia, né? Ela é silicone? Ela é macia. Eu queria falar, como é que é assim? Ela é rosa, né? A hora que você olha para ela assim, ela parece, desculpa o termo, tá, gente? Ela parece uma perereca. Exatamente. Deixa eu Que isso? Ó, nunca mais vocês vão guardar. A hora que vocês verem a máscara laringe, vocês vão falar: ah, é Não, é aquela. verdade. É Parece aquela. Aqui, ó, aqui tem outra foto, né, da classificação da intubação. Mas tem um outro perfil físico também. Aqui, ó. As pessoas que têm o queixo retraído, as pessoas que têm uma língua muito grande, né? Pessoas que têm a pronação de queixo para frente, pessoas obesas normalmente são pessoas difíceis de entubar porque o pescoço fica muito curto, né? Por causa da gordura. Então você não consegue visualizar a laringe. E no caso de barba, que eu não acho problemático. O que a gente faz para conseguir entubar o barbudo e não pode tirar a barba? A gente cola esparadrapo aqui, ó, em volta do queixo, de fora a fora. Aí o anestesista tem firmeza para poder introduzir o laringoscópio e fazer a intubação. Eles não gostam, né? Porque a barba atrapalha ventilar o paciente. Né? Eles não gostam muito, não. Mas eu acho assim, pro anestesista bom mesmo,
pode ter barba, pode ter pescoço curto, pode ter o que for que Quando ele... o pescoço ponta, até pra gente fazer aquela manobra de mandíbula, se levantar ela assim para oxigenar melhor, é difícil. É difícil, É exatamente. complicado demais. É verdade. Então, o posicionamento inicial, né, da manobra. Você põe a mão debaixo da cabeça, é essa manobra que você está falando, Roberto. Você inclina a cabeça do paciente para trás, para você abrir, né, as vias aéreas. Você introduz a máscara laríngea virada para a língua e vai empurrando. Ela encaixa, né, exatamente aqui, ó, nessa região, entre a laringe e a faringe, né? Faringe, laringe, esôfago e traqueia. Depois da laringe, o que que vem? A traqueia. Então, é nessa região aqui, ó, que a gente tem faringe com esôfago, que ela vai ficar... como é que eu vou falar? Localizada. E depois ele conecta o tubo do respirador. Aqui, ó, aqui tem uma cena. Ah lá, lembra que eu falei que a frente da máscara laríngea você coloca de encontro com a boca. Aqui a gente tem quase a primeira etapa. Você introduz a máscara laríngea, você aprofunda a máscara laríngea, tá? Aí você mede mais ou menos essa distância aqui da boca até o pescoço e você conecta, infla o cuff da máscara laríngea e conecta o respirador. Deixa eu ver se eu acho fotos aqui de máscara laríngea para vocês verem. Tem dois tipos. A de uso único e essa aqui, ó. Essa aqui é a autoclavável, né, que a gente pode reprocessar e usar de novo. E a gente tem a descartável. A descartável é essa verdinha aqui, ó, de uso único. Então, isso é conforme o anestesista. Essa aqui, na verdade, assim, entre usar o tubo, né, na garganta e usar a máscara laríngea, depois de um pós-operatório, a gente tem sempre a sensação de que a garganta está ruim, como se a garganta tivesse inflamada. Quando a gente usa o tubo, essa sensação de garganta inflamada é muito evidente, porque a pessoa, na hora que ela vai se alimentar no pós-operatório, ela reclama que a garganta está arranhando. O tubo machuca? Machuca, independente do peso da mão do anestesista. A máscara laríngea, como ela não vai lá dentro da traqueia, ela só apoia na entrada da traqueia, ela não faz essa lesão de laringe. Então, o paciente não fica com esse incômodo no pós-operatório. A única diferença é essa. Mas a máscara laríngea, qual é o objetivo de usar ela? É quando o anestesista não consegue passar o tubo. Ele não conseguiu passar o tubo, ele vai usar a máscara laríngea. E a gente tem anestesia geral endovenosa, tá? Mas segue entubando do mesmo jeito, tá? O paciente é entubado e depois a gente faz a anestesia lá no acesso venoso. É produzida pela injeção intravenosa de várias drogas. Tem a vantagem de não ser explosiva, quer dizer, dormir rápido. É agradável para o paciente, porque à medida que ela vai entrando na corrente sanguínea, o paciente vai dormindo proporcional. A ação é muito rápida, fácil de dosar, né? Porque na seringa você controla a quantidade, não é igual o vapor do Cevorani. Não requer aparelhagem e é muito mais fácil de administrar. Porém, não há meios de removê-la do organismo, né? Que quer dizer isso? O paciente, ele volta por ele mesmo, tá? Quando eu uso a anestesia com Cevorani, é o seguinte, se eu parar
de vaporizar sevo dentro do pulmão do paciente, ele acorda na hora, tá? É imediato. Agora, a anestesia geral, que é o exemplo, o Propofol, que está aqui, que foi o que matou o Michael Jackson, é o seguinte, você injeta a quantidade pela quantidade de peso do paciente e a hora que o corpo do paciente expulsar, né, excretar todo esse Propofol é a hora que ele vai acordar. Então, para anestesia geral endovenosa, a gente tem uma dose para ser feita, que foi aquela que eu expliquei. Tem pacientes, por exemplo, 60 quilos, 10 ml de Propofol. Paciente tem 80 quilos, 12 ml. Paciente tem 100 quilos, 15 ml e assim por diante. Então, quais são os anestésicos geral endovenoso? O nome: tiopental, etomidato, acetamina, que é quetiapina, ketamine, os diazepínicos, o propofol e o metohexital sódico. Qual que é o mais usado, gente? O mais usado é o propofol. O tiopental, etomidato, ketamine e diazepínico têm mais perfis antigos, porque o propofol o paciente acorda muito mais rápido, é uma droga muito mais nova, com ação muito mais eficaz do que essas drogas aqui, tá? Deixa menos o paciente grogue na hora que ele acorda. Anestesia, até aqui então, de anestesia geral ficou claro? Vocês têm alguma pergunta? Pra mim tá, professor. Tá? Joinha? Então vamos lá. Porque aí a gente vai passar para local, a gente vai falar de outras coisas. Anestesia local. Caracteriza pela administração do anestésico local nas imediações dos axônios, onde tem os ramos dos neurônios. Sua ação é estabilizar a membrana do axônio, impedindo a despolarização, que é o impulso elétrico, e, consequentemente, propagação do impulso elétrico. Pode ser classificada em local propriamente dita, regional ou espinhal. A anestesia local pode ser tópica, né, na mucosa do nariz, boca, árvore traqueobrônquica, esôfago e trato gênito-urinário, ou por infiltração, injeção de anestésico nos tecidos aos quais deve ser feita uma incisão. Então, por exemplo, quando a gente faz uma anestesia local tópica, tem uma pomadinha que faz esse serviço. A pomada chama Enla. A gente passa, por exemplo, na sobrancelha, quando vai fazer sobrancelha, e ela vai fazer tatuagem, vai fazer pigmentação. Por que parou, professora, de vender ela? Ah, parou? Não tô sabendo. Nem sabia que tinha parado de saber. Já tem um tempo que eu não consigo comprar. Eu fiz uma tatuagem com ela e realmente ela anestesia bem. Aí quando eu fui comprar para a segunda parte, a moça da farmácia falou que não estava tendo mais. Poxa, é uma perda, porque anestesiava bem, né? E tipo assim, paciente nenhum corre risco com essa pomada, né? Não sei explicar. Será que ela era muito barata? Será que não saía muito? Eu nem sabia que tinha parado de vender, mas ela tinha uma ação muito boa mesmo, que nem você está falando, né? Então a gente tinha essa opção. Então hoje em dia não tem mais, né? E para empurre, Eu fiquei curiosa. não sei te explicar, nem sabia. Você que está me informando que parou de vender. E por infiltração, que é, por exemplo, dentista. O dentista faz uma anestesia local por infiltração. Você vai arrancar aquele dente, ele vai infiltrar nas raízes daquele dente um tanto de anestésico para você tolerar a retirada do dente, tá? A gente tem anestesia regional, que é injetada nos nervos ao redor dele, né? Que nem eu já falei, são os bloqueios de plexo. Aqui tá branquial, tá errado, tá, gente? É braquial. Anestesia paravertebral da parede abdominal e das vísceras,
né? E os bloqueios transacral, que é no períneo ou abaixo do abdômen, que é o plexo inguinal que eu falei para vocês. E a gente tem as anestesias espinhais, né? Que é lá na coluna, né? A famosa anestesia na coluna. A gente tem 2 tipos. Espera aí, gente. A gente tem a epidural ou peridural e a raquianestesia. A epidural é uma injeção de anestésico no canal medular do espaço ao redor da dura mater. A raquianestesia é obtida pela punção lombar. No mesmo ato, injeta-se uma solução de anestésico no líquido céfalo-raquidiano no espaço subaracnoide. Então, qual que é a diferença? A epidural, dural, você vai anestesiar na membrana do sistema nervoso central dura mater, e a raquianestesia você vai fazer no espaço subaracnoide. Gente, vocês estão lembrando da anatomia? Vamos lá. Do gamático e a máquina e a Isso, né? As meninges da medula espinhal. A gente tem 3 camadas que envolvem o nosso sistema nervoso central, né? Essas camadas vai desde a região do cóccix, que é o último ossinho da coluna, até todo o nosso sistema nervoso central. Então, da ponta do cóccix até o topo da minha cabeça, eu tenho 3 camadas que envolvem todo esse sistema. Quais são essas 3 camadas? A dura mater, a pia mater, aracnoide e a dura mater. Então, a anestesia epidural vai anestesiar, vai ser injetado anestésico na camada dura mater. E a anestesia raqui vai ser na membrana aracnoide, nessa membrana aqui, ó, na segunda camada, tá? Deixa eu pôr essas imagens lá, para vocês depois lembrarem da explicação. Então, vamos lá. A gente tem 3 camadas que envolvem o nosso sistema nervoso central e periférico. Essas 3 camadas têm a função de proteger o sistema nervoso central, mas a gente consegue anestesiar partes do corpo quando a gente consegue injetar na dura mater ou na aracnoide anestésicos para fazer cirurgias. Então, vamos lá. Outras medicações são utilizadas como coadjuvantes no ato anestésico. Deixa eu tentar mostrar para vocês. Tem uma imagem muito bacana. Anestesia. Professor, não te interrompendo, que eu lembrei que eu tinha comentado com você. A menina que eu te falei foi transferida para Santa Casa, o doutor Jean que pegou ela. Ah, eu gosto muito de Jean. Fez cirurgia nela. Fez do aneurisma, vai esperar estabilizar para fazer do outro. Nossa Senhora. Mas diz que ela passa bem. Nossa, ele tem uma mão santa. Quando eu trabalhava no HPS, gente, ele pegava cada acidentado que eu ficava pensando assim, não vai sair não, não vai dar conta. Cada cabeça arrebentada e amassada que ele pegava, e ele dava conta, Roberta? Ele ia fechando de dentro para fora, ia colocando a massa encefálica para dentro, costurava as meninges uma por uma com maior paciência, fazia o fechamento da calota craniana, punha um dreno e o paciente sobrevivia. Ele tem, graças a Deus que ela caiu numa boa mão, porque... Ai, que bom. Eu gosto de ouvir essas notícias assim, porque quando a gente tem fé, as coisas acontecem. Quer ver? Aqui, ó, essa figurinha aqui que eu gosto muito. Olha só. Lembra que
A epidural vai anestesiar a dura mater. A dura mater, então, é a mais externa, por isso que ela chama dura, porque ela é a mais dura de todas as meninges. Então, ela vai anestesiar a camada mais externa. A raquianestesia vai anestesiar o espaço subaracnoide, né? Então, ela é uma anestesia mais profunda. Então, ela vai anestesiar a segunda camada das meninges que protege o sistema nervoso, tá? E qual que é a diferença? A diferença entre a RAC e a peri é o tipo de bloqueio. Por exemplo, a peridural vai anestesiar os nervos sensitivos. Quais são os nervos sensitivos? São aqueles nervos que causam dor. Então, a pessoa não deixa de mexer as pernas. Por quê? O anestésico só foi para os nervos que causam dor. A raquianestesia, a RAC vai anestesiar os dois tipos de nervos que a gente tem, que é o dois tipos de nervo, o nervo sensitivo e o nervo motor. O que é o nervo motor? É o que faz o movimento da perna. Por isso que o pessoal fala, tomei aquela anestesia na coluna que não deixava eu mexer a perna. Então, qual anestesia que ele tomou? Ele tomou a RAC. Eu tomei uma anestesia na coluna, mas eu não deixei de mexer as pernas. Qual anestesia que ele tomou? A peridural. Então, a diferença das duas é uma diferença que a gente vê no físico, tá? Que a peridural a gente consegue continuar fazendo força, né? Consegue mexer as pernas, e a RAC a gente não consegue movimentar as pernas, mas ambas fazem um bloqueio de dor. O paciente não sente dor. Pergunta: a mulher que está em trabalho de parto, tá? Parto normal. Qual das duas anestesias que o anestesista vai usar, então? A peridural, exatamente. Ela vai ter um bloqueio das cólicas, né, do trabalho de parto, que são realmente muito dolorosas, para ela concentrar aonde? No trabalho de fazer a força. Pôr força no abdômen para quê? Para expulsar o feto, para o feto sair pelo canal do parto. Então, a anestesia para trabalho de parto, a gente usa essa aqui, a peridural, parto normal. Mesmo nessa anestesia, ela consegue expulsar por parto normal? Sim, exatamente. A RAC, isso. E quando for cesárea, qual que é a anestesia que vai ser usada? A RAC. Porque a RAC vai anestesiar, você não vai precisar, como é que eu vou te falar? Vai abrir a barriga, então você tem que parar os membros inferiores de uma forma mais severa. Então, você vai usar a RAC anestesia. Então, qual que é a diferença entre as anestesias? Aqui do parto normal, você mexe as pernas, né? Consegue continuar com força no abdômen e nas pernas para fazer a força para expulsar o feto. E na cesárea, você não precisa fazer essa força. Se você não precisa fazer essa força, você vai tomar a RAC anestesia. Ficou claro? Deu para diferenciar? Ficou sim. Né? Porque agora vocês vão saber direitinho. A hora que o paciente vier de qualquer cirurgia, você vai saber se ele tomou a peridural ou se ele tomou a RAC. Está mexendo a perna? Foi a peridural. Não está mexendo a perna? Foi a RAC. Tá?
Professora, qual que é o relato que acontece agora eu não sei qual anestesia da ambas aí, que dá dor de cabeça depois pode acontecer. É a hack. Porque é a É a hack, isso. Por que que é a hack? Pela figurinha, vamos lá, ó, na figurinha a gente enxerga. Ela não é a mais profunda? sim, Então, você não concorda que se ela sendo a mais profunda, ela vai anestesiar uma quantidade de nervo maior? com certeza. Isso. Ela sendo mais profunda, a expulsão dela do corpo não vai ser mais lenta? Também. Então, o que acontece em cefaleia pós-hack, que a gente fala? É quando o anestésico permanece no espaço subaracnoide, porque seu corpo ainda não conseguiu expulsar como um todo aquele anestésico. Entendeu? É uma reação individual, tá, Roberta? Não tem receita. Tipo, por exemplo, eu fiz cesárea dos meus 2 filhos. No meu primeiro, todas as 2 cesáreas eu tomei hack anestesia, né? A primeira foi uma beleza, eu não tive nada. Mas a segunda hack já me deu cefaleia pós-hack. Eu morri de cabeça por 10 dias depois que a minha menina nasceu. Era uma dor de cabeça que parece que alguém está arrancando o topo da sua cabeça, de tão forte. Ela lá. É uma cefaleia intensa, né? Isso, ela lateja para cima, assim, ó. Põe uma pressão na cabeça, como se estivesse empurrando a calota craniana. E por isso que eu estou falando, é de pessoa para pessoa e de tempo em tempo. Uma vez não deu nada, mas na segunda deu. Eu não sei a terceira, porque eu ainda não fiz nenhuma. Eu não fiz nada que precisasse. Mas pode ser que na terceira eu nem sinta nada. Entendeu? Entendi. Então depende muito de como o corpo reage. E normalmente é isso aí, é uns 10 dias de dor de cabeça, que é o tempo suficiente do seu corpo expulsar desse canal o anestésico que ficou ali acumulado, né? Para você fazer o procedimento. Mas é muito comum essa dor de cabeça ou ficar doendo no local em que a agulha entrou. A minha cunhada tirou o útero, acho que deve ter uns 20 dias. Tem 20 dias que ela está reclamando que ela está com dor no final da coluna. Foi exatamente onde ela tomou a hack anestesia. Mas é uma reação do corpo dela. Né? Ela tem um filho e quando ela tomou para ganhar o Carlos Henrique, ela não deu nada. Dessa vez ela está dando essa dor lombar, mas está meio difícil de ir embora, tá bem doloroso para ela. Mas o que eu quero dizer com isso? Que cada um reage de um jeito, cada tempo é um tempo. Umas dão de primeira, outras dão de segunda, tá? Não tem jeito, né, gente? Se a gente for... Ela fala que ficou sem sentar com essa dor aí. Ficou... Eu não tive, não. Não? Eu consegui sentir, saber onde que eu tomei anestesia. Mas assim, essa dor eu não tive nem dor de cabeça. Entendi. Mas tem relato da minha mãe, tia minha que... E tem uma tia que teve... Eu sei que era exagero dela. 15 anos depois dela que não sentia dor. Eu acredito que às vezes o dano pode ser permanente. Por exemplo, na hora que ele enfia a agulha, né? Insere a agulha, melhor dizendo. Se ele injetar muito líquido dentro de um nervo, né? E esse líquido estourar esse nervo, que pode rasgar, porque ele é muito fino, pode acontecer de ter um dano permanente e a pessoa sentir dor ali esporadicamente, de forma contínua. Entendeu? É bem comum. Mas, exatamente por isso aqui, ó. Na hora que o anestesista introduz a agulha, ele não enxerga se ele está pegando um raminho desse aqui. Olha como é a cabeleira da caldequina. Mas não, professor, você para, porque essa anestesia dá uma aflição, a gente ainda fala isso. É uma cabeleira, é um feixe de nervo, de cabelos, né? E se ele esbarrar e injetar em um deles, pode ter isso sim, tá? Mas é o risco que a gente corre, né? Quando a gente precisa fazer as coisas. Infelizmente.
Outras medicações são utilizadas como coadjuvantes no ato anestésico, que é o caso dos miorrelaxantes, né, que é o relaxante muscular, utilizado para facilitar a reintubação e oferecer condições cirúrgicas, né, não ficar com o abdômen contraído e conseguir acessar os órgãos de forma melhor. Divide-se em 3 grupos. Quais são os relaxantes musculares? A succinilcolina, né, acetilcolina e o atracurium, que a gente fala, e o pancurônio. Então, são esses 3 aqui, ó. Agora eu não vou conseguir falar, ó. Succinilcolina, né? O atracur e o pancurônio. Vocês tiveram aula disso com o Davi em farmaco? Sim. Ele falou de anestésico? Alô? Ah, então tá bom. Então não estou falando de nada muito que vocês não devem ter ouvido. Então a gente tem 3 tipos de relaxante muscular. Isso é a critério do anestesista, tá? Se ele vai usar eu não vou falar. A primeira, o atracur ou o pancurônio. E é critério dele qual relaxante muscular ele vai usar. Usa 2 ao mesmo tempo? Não. Usa somente um. E se precisar de mais, você aumenta a quantidade dele. São utilizados também antagonistas hipoanalgésicos, como na verdade, é morfina, e os neurolépticos, como a copromazina, tá? Isso são analgésicos mais fortes para fazer essa anestesia RAC e epidural durar também por 24 horas, igual o bloqueio que eu falei. A regressão do ato anestésico se inicia na sala de operação, paralela à eliminação ou à biotransformação dos anestésicos. Por isso que todo paciente anestesiado está tomando soro. Qual que é o objetivo do soro? É aumentar o volume de líquido dentro do corpo, fazendo você fazer xixi, para que no que você urina, você elimina os anestésicos de forma mais rápida, tá? E normalmente toma-se, no mínimo, 2 litros de soro durante uma cirurgia. Para quê? Esses 2 litros é para fazer o seu corpo a expulsar aquela anestesia o quanto mais rápido possível, tá? E essas 3 fases ou 4 estágios clínicos para acordar o paciente. Quais são as fases? Imediatas, em minutos. O paciente apresenta a volta da consciência, ele acorda, tá? Existe presença de reflexo das vias aéreas superiores e movimentação. Ele começa a mexer os braços, as pernas e começa a fazer reflexo de tosse. Para quê? Para tirar o tubo da garganta. Intermediárias ou em horas. Tá? E a tardia? Deve-se julgar o desempenho do paciente entre 24 e 48 horas após a anestesia, porque alguns efeitos indesejáveis podem persistir por esse período, que é vômitos, náuseas, dor de cabeça, dor na coluna, porque injetou a pere ou a RAC. Aí cada pessoa reage de um jeito. Quais são os estágios? O paciente responde ao estímulo doloroso, né? A gente vai... É uma massagem que a gente faz no tórax, com os 4 dedos fechados assim, ó. A gente faz assim no tórax do paciente. Isso dói bem. Quando a gente faz esse estímulo, ele encolhe o tórax. Abertura dos olhos, né? Roberta, abre o olho para me ver. Mostra a língua. E normalmente o anestesista pede o paciente para fazer isso, para ele ir vendo se o paciente está acordando. O paciente responde perguntas simples, fala assim, como é que você chama? Ele vira e fala assim, Roberta. Ele responde e apresenta boa orientação no tempo e espaço. Aí, assim que a Roberta respondeu que ela chama a Roberta, pergunta assim, ô Roberta, você sabe onde você está? Aí, normalmente, eles respondem assim, eu sei, eu estou no hospital, mas não responde assim o que está fazendo, mas sabe muito bem que está internado. Outra classificação
que a gente usa é da ASA, da American Society Anestesia. ASA 1, paciente sadio. ASA 2, paciente com doença sistêmica leve. Tipo, eu sou portadora de hipertensão arterial. Então, eu tenho uma doença sistêmica leve. Agora, eu sou hipertensa com entupimento de artéria coronária. Então, eu sou ASA 3. Eu tenho uma doença sistêmica severa. Eu sou hipertensa e tem entupimento de coronária. Qual que é o paciente 4? Tem doença sistêmica severa, que é um risco constante risco para a vida. Tipo, eu tenho hipertensão, tenho uma coronária entupida e tenho insuficiência renal. Então, eu faço hemodiálise 2 vezes por semana. Tem risco para a vida, ASA 4. E ASA 5 é o moribundo que não se esperava sobreviver sem cirurgia. É os pacientes do HPS, tá? Recebi paciente com 1 tiro e já chegou morto. E já recebi paciente lá com 21, 22 tiros que saiu vivo. É mesmo? Sim, o paciente tinha 22 furos, não tinha 22 balas no corpo dele, mas a gente achou 22, 23 furos mais ou menos, não me lembro ao certo, que normalmente os tiros é assim, a gente conta uma entrada, uma saída. Então, se o tiro bateu no braço, tem que ter 2 furos no braço dele, isso equivale a 1 tiro. Se ele levou um tiro na perna, tem que ter uma entrada e uma saída. Então, isso é um segundo tiro, né? E tem aqueles locais que a bala para. Normalmente, abdômen, a bala fica, não sai. Normalmente, em tórax, a bala fica também, não sai, tá? Depende... E aí, é cirurgia? Isso, aí vai para a cirurgia e o que o cirurgião faz antes de abrir? Ele vai procurar todos os orifícios de bala. Todos os orifícios de bala que ele achar tem que ter uma saída. Se a bala saiu, beleza, segue o fluxo. Não quebrou nenhum osso, não rebentou nenhum vaso, sem problema. Agora, se a bala entrou, tem um orifício de entrada, mas não tem o orifício de saída, o cirurgião tem que procurar essa bala. Entendeu? Ou, se não, afirmar que ela está num local que é inacessível, por exemplo, balas tem certas regiões no cérebro que, se a bala parar, se a gente mexer, o paciente vai virar um vegetal. Então, é preferível deixar a bala lá e ver como é que esse paciente vai reagir. Entendeu? Então, depende muito do caminho que a bala faz no corpo. E o cara que quer atirar mesmo para matar e que sabe atirar, esse paciente nem chega no HPS. Ele morre no próprio local que ele levou o tiro. Então, lá a gente recebia paciente de tudo que era tipo, né? De tiro, de facada, né? A facada também. Eu nunca vi ninguém morrer de facada. Mas para morrer de facada tem que ser uma facada muito boa mesmo, igual de filme. Normalmente eles dão facada no braço, dá facada na barriga, coisa assim, recuperável, tá? Então, o ASA 5 é aquele paciente mesmo com o pé na cova, vamos pôr assim, a ponto de perder a vida. Oi. Eu não compreendi, ou eu compreendi, deixa eu só falar meu raciocínio para você entender se eu compreendi ou não. Essa ASA aí, quem classifica é o anestesista? Uhum. O anestesista. Ou se não, o pessoal do SAMU. O pessoal do SAMU avisa, estamos chegando aí dentro de 15 minutos com o paciente ASA 5. Aí a gente já sabia, não sabia ao certo o que era, né? Mas já sabia que era algum paciente bem complexo para cirurgia. Então, a gente já ficava com o centro cirúrgico tudo em prontidão para esse paciente. Tanto é que esse paciente nem parava no primeiro andar do HPS, ele já subia direto para o centro cirúrgico. É igual o SAMU ligar para o HPS e falar do baleado, dependendo de como é que está, ele vai usar isso daí, né? Exatamente. Mas aí o ASA 6 é para vocês prepararem para fazer
a retirada de órgãos, as coisas Isso. assim, manter o paciente para fazer isso. Exatamente. Então, é isso que eu ia falar agora. A asa 6 é o seguinte: o paciente que levou um tiro. Esse paciente, pelo que o médico explicou, ele estava de joelhos e quem deu o tiro de cima para baixo. O tiro entrou aqui na clavícula dele, perfurou o pulmão esquerdo, perfurou o coração, perfurou o pulmão direito e saiu. Esse paciente veio a óbito, tá? Então, ele era um asa 5, mas ele virou um paciente asa 6. Sei. Por quê? Ele teve, logo de seguida, né, a bala atravessou o coração parou, logo em seguida teve a morte cerebral declarada. É um paciente que a gente pode captar alguns órgãos dele? Pode, não tem problema nenhum, tá? Por exemplo, dá para tirar muitos pacientes lá que morriam durante a cirurgia, captava direto a córnea, muita captação de córnea, sempre dava. Teve esse rapaz que levou esse tiro no tórax, conseguiram tirar dele também os 2 rins, né? Em Juiz de Fora, o que mais capta de órgão é a córnea, os rins e de vez em quando eles tiram o fígado. Agora que eles estão tirando mais. Na minha época não tirava muito não, porque o único local que punha fígado, né, fazia o transplante de fígado era Belo Horizonte. E às vezes o fígado não durava as 4 horas de viagem. A Santa Casa e o Monte Sinai tem uns 2, 3, 4 anos mais ou menos que eles começaram a ter equipes especializadas em transplante hepático, né, que é o transplante de fígado. Então, em Juiz de Fora começou-se a captar, né, pós-acidente, fígados, porque a gente tem como implantar, né, transplantar de imediato o fígado. Então, a gente já evoluiu bem, né, nessa parte. Cardíaco que faz, professora? Não. Não, transplante de coração é só São Paulo ou Brasília. Não tem outro lugar, não. Mas coração é um órgão que dura mais no transporte, entendeu? Coração, ele dura, se colocado no gelo direitinho, nas condições certas que ele foi removido do tórax, né, do doador, ele pode durar até 12 horas. Então, tem condição de transporte. Agora, um fígado, ele tem o tempo de inserção dele é 2 horas. Então, você perde ele muito fácil, entendeu? Muito fácil. Então, depende por exemplo, córnea, você pode armazenar a córnea por até 7 dias. Você não precisa transplantá-la de imediato, ela se conserva. É bem bacana essa parte de transplante. Pode perguntar. Quem que é a voz aí que eu não reconheci? É a Maria. Oi, No Maria. caso de morte violenta, pode haver retirada sem perícia, sem nada? Pode sim. Ou essa morte que você falou aí do baleado? Não, aí é o seguinte, como é que é feito? Por exemplo, o baleado pode sim, se ele vier a ter morte cerebral, ser um candidato doador. Aí faz-se a retirada do órgão e depois a gente manda o corpo para o ML. Onde o tiro passou, a gente não pode tirar órgão nenhum. Mas da outras partes onde não houve lesão pela arma de fogo e aquele órgão está apto a ser transplantado, aí tem a passividade de retirada, entendeu? Mas o corpo não deixa de ir para o ML depois. O corpo vai para o ML, entendeu? Que aí vai ter o laudo do ML falando que ele morreu de bala, de arma de fogo, a bala passou no pulmão esquerdo, passou pelo coração e saiu pelo pulmão direito. Aí depois tem um laudo certinho, tá? Mas os critérios para isso, gente, é médico. É o médico que fala se o paciente é passível de doação ou não. E normalmente quem dá esse laudo é o neurologista.
É a última especialidade que entra para avaliar o paciente depois de uma grande cirurgia, tá? É o protocolo, não tem um protocolo que mostra? Tem um protocolo, isso. Primeiro entra a cirurgia geral, depois entra a ortopedia, depois entra o cirurgião vascular, depois entra a cirurgia plástica e depois, por último, entra o neurologista, tá? Então, um politraumatizado pode passar por essas 5 especialidades durante uma cirurgia, tá? Enquanto a ortopedia põe uma perna no lugar, a cirurgia geral pode estar operando o abdômen? Pode, não tem problema nenhum. Eles estão em campos cirúrgicos diferentes. Mas o único que entra sozinho e dá o diagnóstico de vida pós-cirurgia é o neurologista no final. Sempre é com ele. Tá? Se for sem cirurgia, tive uma morte cerebral numa UTI. Aí o protocolo também, aí entra só o quê? O cardiologista mesmo? Não, aí o neurologista que vai falar, vai constatar essa morte cerebral. A Roberta foi realizado tomografia, foi realizado o exame físico e a Roberta não apresentou os reflexos de tananana, ele descreve lá. Afirmo, a partir desses dados clínicos, que a Roberta está em óbito cerebral. Ponto. Recomendo. Aí lá no HPS a gente tinha o assistente social. O assistente social é o que fazia o contato com a família e colhia a assinatura, né, da autorização de coleta. Isso tem que ser resolvido em menos de 12 horas, né, por causa do risco de infecção. Aí a família vinha, assinava, né, levava o paciente para o centro cirúrgico, fazia a coleta dos órgãos que eram viáveis, né? E o anestesista desligava o aparelho, desligava a anestesia e declarava o óbito. Tipo, agora, 19h55, óbito do paciente José Carlos. Ou se não autoriza, desliga os aparelhos. Não, se a família não autorizar a captação, tem que esperar a coração parar. Aí o paciente fica lá, mas numa hora para. Porque quem manda mesmo no corpo é o cérebro, entendeu? O coração é um coadjuvante, ele só bate. Então, se você não tem condições cerebrais, né, você com o passar dos dias, você perde o comando do coração, né? Porque quem faz o coração bater é o cérebro que dita o ritmo, né? Então, se você perde quem dita o ritmo, consequentemente o coração para mais cedo ou mais tarde, entendeu? Então é preferível mesmo você abrir porta para o transplante, que pelo menos depois você vê o resultado. Com certeza, né? Tem que ter uma regra geral, né? Eu já trabalhei no João Felício no processo inverso. O João Felício recebe rim e recebe a córnea para transplantar, né? Então, teve um dia que chegou lá, achei tão bonitinho, chegaram 2 córneas e eram gêmeas que nasceram prematuras. E as 2 nasceram cegas, porque elas nasceram muito pequenininhas e não deu tempo de formar o globo ocular. Mas se fizessem um transplante de córnea, elas poderiam passar a enxergar. Tinha essa hipótese. Aí, lá no João Felício, a gente recebeu o contato que a gente ia receber 2 córneas. Aí, a oftalmologista ligou para a mãe levou as meninas, foi colocada uma córnea em cada menina, né? E é tão bonitinho, é tão imediato, as menininhas saíram andando e já enxergando do centro cirúrgico. Olha que bonitinho. Não sai nem com o olho tampadinho, com curativo, nem nada, não. Já sai piscando o olho e enxergando o mundo. É muito bonitinho. Tudo elas perguntavam o que era. Elas olhavam o que é. Que é. Elas tinham quase 2 anos, falavam muito pouco. Mas foi muito bonito. Quando eu vi aquelas 2 menininhas enxergando,
em menos de 1 hora, eu comecei a acreditar que os transplantes era coisa viável no Brasil. Funciona direitinho, é bem bacana. E uma coisa que funciona também é a fila de recepção, né? Eu tô lá na fila de recepção de um fígado, por exemplo. A fila funciona direitinho, tá? Se eu sou a 10ª e chegar 10 fígados, o 10º fígado que chegar é meu. Isso no Brasil, apesar de toda a cultura nossa de ruim, né, de desonestidade, a fila de transplante é fidedigna. Não, ninguém passa na frente de ninguém. Todo mundo já tem seu local, seu... A não ser um erro de transplante que passou no Fantástico, você viu, né? Um erro de nome, transplantou a pessoa errada e a pessoa morreu. Nossa Senhora. Ai, Deus. Aí é falta de sorte mesmo. Mas, tipo assim, se aqui em Juiz de Fora tiver uma morte cerebral e vai ser possível captar, por exemplo, um fígado, um rim, eles vão lá na lista ver quem que é o primeiro da lista. Ah, esse rim então tem que ir para Uberaba. Ele vai para Uberaba? Vai, ele vai para Uberaba. Ele vai para onde tiver. O paciente, exatamente. Ou onde tiver a possibilidade de transplante. Por exemplo, o paciente está lá no sul de Minas, né? E o rim está aqui. Aí a gente traz o paciente para cá, entendeu? Entendi. Traz ele para cá no tempo hábil, vê qual que é, lógico que é o mais perto, né? Quando a mobilidade não é do órgão, é da pessoa. Aquele paciente que está na fila e que está mais perto do órgão que vai receber o órgão. Entendeu? A única coisa que passa na frente, professora, é quando muda a prioridade, né? Às vezes você Isso. Tá 8 para o primeiro da fila, do 5 para o primeiro, depende da gravidade, né? Da gravidade. Por exemplo, o paciente já parou os 2 rins, ele está internado e está vivendo porque ele está ligado a uma máquina de hemodiálise. Aí não, esse aí já é a prioridade do número 1, entendeu? Aí ele já passa na frente, porque ele não tem mais nenhum, né? E a vida é o preceito maior do primeiro artigo da nossa Constituição, entendeu? É muito bacana. Aí, gente, eu acho que a gente terminou, porque aqui, ó, eu acho que a gente já falou em cuidados perioperatório. Pré-operatório imediato, imediato e transoperatório. Roberta, me faz lembrar aí. Já falamos sim. Olha lá, resultado de exames de sangue, de urina, raio-x, eletro. A gente já falou do consentimento, né, cirúrgico e anestésico. Falamos da avaliação pré-operatória, né, quais são os exames, avaliação psicológica, né? Peraí, vamos descendo, prepara o fígado, a gente já falou de sinais vitais, idade, jejum, pré-operatório imediato, a gente já falou dos cuidados, checagem pré-operatória antes de caminhar o paciente para o centro cirúrgico e o período transoperatório. Gente, terminamos. Então, a nossa prova vai até essa parte de anestesia, da segunda apostila de enfermagem cirúrgica. Tá com carinho essa prova, que ela tá grande pra caramba, hein? Tá. Então, não, tá grande para vocês, tá grande para mim também. Não é para um lado só, não. Tá? Não, vocês ficam tranquilos. Lógico que eu não vou dar uma prova perguntando para vocês... me fala quais são os 3 tipos de relaxante muscular. Eu não vou perguntar uma coisa dessa, entendeu? Porque isso não é nem critério para vocês. Isso aqui tá para vocês saberem buscar lá na farmácia satélite. O doutor pediu um Atracor. O que é um Atracor? É um relaxante muscular. Então, onde que eu pego isso? Eu pego na farmácia satélite do centro cirúrgico. Por isso que tem que ter a ciência do que é que você está trabalhando, né? Mas eu não vou perguntar que você tem que saber os 3 relaxantes musculares disponíveis para anestesia geral. Por isso que eu falei que é muito importante vocês prestarem atenção no